Fala pessoal, ligadinho no YouTube do Jogo Aberto, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet, então não saia daí, afinal, hoje a bola vai rolar aqui no futebol brasileiro, futebol estadual, em São Paulo, mais precisamente na Zona Oeste, já que o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino com o Jürgen Klopp na arquibancada, já que ele vem fazer uma palestra e conhecer mais sobre o Red Bull Bragantino, já que o Klopp agora trabalha na franquia do Red Bull. E Berna, o Palmeiras nesse caos um pouco político, já que a torcida segue na bronca por um 9. Hoje provavelmente teremos o Tales no comando do ataque e mais uma chance aí de cravar seu nome pelo menos entre os titulares ou os preferidos do Abel. Sim, o Tales inclusive fez gol na partida contra o Santos, fez gol na partida contra o Noroeste, é um jovem centroavante. Não sei se a torcida tem razão nessa briga com a Leila Pereira. A Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, inclusive falou que, veja, desde o início da gestão dela, a torcida pede o 9 e o Palmeiras segue ganhando vários títulos. Então, não sei, honestamente, se a torcida tem razão. O Flaco Lopes é um jogador bem abaixo, jogava muito bem no time do Lanús, mas no Palmeiras não conseguiu desempenhar aquilo que se esperava dele. Inclusive, no Lanús, ele jogava num esquema com dois centroavantes, o Pipe Sand, e um veteraníssimo jogador do Lanús, e o Flaco Lopes. E aqui, no Palmeiras, o time joga com apenas um centroavante, então ele pode ter, eventualmente, alguma dificuldade jogando neste posicionamento, né? É legal explicar quem é o Jürgen Klopp, para quem não sabe, ex-técnico do Liverpool, que hoje é diretor de futebol geral da Red Bull, né? A Red Bull tem 5 times no mundo, tem um no Japão, tem na Áustria, na Alemanha, no Brasil e nos Estados Unidos. Então ele vai observando, né? Até para aferir o desempenho dessas equipes em cada país. Mas vamos falar mais sobre esse Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, que deve entrar em campo com uma formação que vem fazendo sucesso nesse Campeonato Paulista. Veja, o Palmeiras vem de uma derrota para o Novo Horizontino, mas jogando com outra formação. São 2 times do Palmeiras. Um que está com campanha de 100%, que é essa que vai entrar em campo hoje, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Naves, Vanderlan, Fabinho, Richard Rios, Maurício, Estevão, Tales e Felipe Anderson. E a outra, essa está 100%, venceu a Portuguesa e venceu a equipe do Santos. E a outra que empatou com o Noroeste e perdeu para o Novo Horizontino no último final de semana. Então, a gente pode falar para você que esse Palmeiras entra em campo com o que tem de melhor contra o Red Bull Bragantino, que faz uma campanha muito ruim no Campeonato Paulista, com apenas uma vitória em 4 jogos disputados. É um time de Série A e é um verdadeiro freguês do Palmeiras. Sempre perde para o Palmeiras e acho que hoje não será diferente. Por isso, convoco você a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e fazer a sua fezinha no Palmeiras. Lembrando que você pode bolar as suas combinadas e tem uma exclusividade BandBet. É claro que vale uma fezinha nesse jogo. Você fazendo uma aposta dupla de R$30 pode ganhar uma free bet de R$30. Consulte termos e condições. Tem futebol de São Paulo de hoje e amanhã no Rio de Janeiro tem Clássico Vovô. Sabe por que Clássico Vovô? Por que, Berna? Porque é o clássico mais antigo da história do futebol do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense. E essas 2 equipes se enfrentam num momento meio esquisito, né? O começo de temporada, os times estão se organizando novamente, reformulando. Mas, Berna, o Botafogo segue sem treinador, o Textor falou que não está com muito a pressa, mas mesmo assim eu estou incomodada pelo torcedor do Botafogo, é um absurdo, o time ainda não tem um treinador. E do lado do Fluminense, estreou com o time quase todo titular, empatou no último fim de semana, Thiago Silva desabafou, falou que era um absurdo já jogar e ser cobrado pelo torcedor. E aí quando você não tem o Ganso, que é um excelente jogador no meio-campo, você tem um cara no banco, que seria o Renato Augusto, mas que também não vai jogar porque tem uma lesão. O Renato Augusto, inclusive, foi titular na partida contra o Madureira, né? O Fluminense jogou muito mal, empatou por 0-0, então o titular dessa posição no jogo contra o Botafogo, no clássico de amanhã, deve ser o Lima. Então a gente imagina um time do Fluminense entrando em campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e René na lateral esquerda, Martinelli, Hércules e Lima. Quem sabe, hein? Você, por favor, mantenha a compostura aí, porque é verdade o que eu vou falar.
Joe Arias voltando ao time do Fluminense, aquele que queria sair, mas acabou não saindo. O Fluminense não o liberou para nenhum clube do futebol brasileiro, atuando pelo lado direito, Keno pelo lado esquerdo e Cano, que marcou 2 gols na vitória sobre a Portuguesa, jogando como centroavante. Então a gente imagina um time do Fluminense com aquilo que tem de melhor, contra um Botafogo que, como você falou, não tem técnico, Isa. É o Carlos Leiria quem vai dirigindo esse time do Botafogo nesse início de temporada e finalmente o Botafogo vai estrear os titulares no Campeonato Carioca. Só nesta rodada contra o Fluminense. A partida será disputada no Newton Santos e eu convido você a apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou então acessar bandbet.bet.br. Tá? Você entra na capa do site e vai ter num dos banners lá a nossa especial de Campeonato Carioca, que é, você faz uma aposta dupla na competição e tem direito ao free bet do mesmo valor. Consulte termos e condições, isso vale para odds mínimas de R$ 2,50. É hora de falar sobre bola lá no alto, Isa. Afinal de contas, tem basquete aqui também no Band Placar. Pois é, jogos importantes aí que são destaques pra você. Chama aí, Berna. Vamos lá, Eduardo Barão. Tem um clássico da NBA hoje. Imperdível pra você e o Eduardo Barão conta tudo pra gente. Um abraço pra você, Barão, direto de Nova York. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. Um jogão de basquete nessa noite está em destaque aqui, envolvendo um confronto da Conferência Leste com a Conferência Oeste. Estou falando de Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers, um duelo que já definiu o final, inclusive, de NBA. O Philadelphia está tentando melhorar na temporada, principalmente por causa da frequente ausência do pivô camaronês Joel Embiid, que está com uma contusão que está deixando ele fora de muitas partidas no joelho. Mas a equipe conta com estrelas como Paul George e principalmente com o jovem craque, o armador Tyrese Maxey. O Maxey tem 30 pontos de média e 6 assistências. Já o veterano Paul George, na sua primeira temporada com a equipe do Philadelphia, tem médias de 20 pontos e 5 assistências. No último jogo deu Los Angeles Lakers, com o pivôzão Anthony Davis fazendo 31 pontos. No duelo entre Philadelphia e Lakers, nos últimos 5 jogos, vitória do Philadelphia, hein? Por 3-2. Mas nessa noite, LeBron James estará em quadra. E qualquer jogo que tem LeBron James é sempre um espetáculo, né? O veterano jogador, 40 anos, LeBron tá jogando muito, muito bem nessa temporada. Claro que não com a mesma vitalidade quando começou na NBA, mas o LeBron tá muito bem, obrigado, com médias de 24 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. E conta, claro, com o monocelha, com o pivôzão Anthony Davis, que também está indo muito bem. São 26 pontos e 11 rebotes de média. Anthony Davis, que foi o cestinha do último duelo contra a equipe do Philadelphia, marcando 31 pontos. O Lakers hoje está em quinto na Conferência Oeste, estaria classificado para os playoffs. Já o Philadelphia está brigando para chegar justamente nessa reta final, está em 11º lugar na Conferência Leste. Então, para mim, mesmo jogando fora de casa, o Lakers hoje é favorito nessa partida contra o Philadelphia, que sente demais a ausência do pivô Joel Embiid. Outro duelo dessa noite, nessa rodada da NBA, é um duelo da Conferência Oeste, envolvendo o super campeão Golden State Warriors contra a equipe do Utah Jazz. O Golden State não tem mostrado a mesma força dos últimos anos, principalmente por causa das frequentes lesões de seus jogadores. Quem está carregando o piano nas costas, mais uma vez, é ele, Stephen Curry, o craque, o baixinho, o atirador exímio de 3 pontos. Curry tem médias impressionantes, 21 pontos, 7 assistências, mas não tem mostrado mais o mesmo basquete de outras temporadas, porque está sempre muito, muito bem marcado pelos seus adversários. Quem está compensando pela equipe do Golden State é o ala Andrew Wiggins, com média de 20 pontos e 5 rebotes. No último duelo entre as duas equipes da Conferência Oeste, entre Golden State e Utah Jazz, o Golden State levou. Aliás, o Utah Jazz é um freguês do Golden State. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias
para a equipe de São Francisco. O Utah está numa temporada diferente, né? Está tentando nem ir tão bem assim, porque pode pegar na próxima temporada um calouro, um universitário melhor. Mas tem no Lauri Markkanen, seu principal jogador, com médias de 20 pontos e 4 rebotes. O Golden State é favorito nessa partida contra a equipe do Utah Jazz. O Golden State tentando melhorar sua posição na tabela. E mesmo com muitas ausências, para mim, a equipe de São Francisco, a equipe de Stephen Curry, é favorita no jogo dessa noite. Grande abraço para vocês aqui de Nova York. Valeu, até mais! Um abraço, Eduardo Barão. Valeu, Berna. LeBron vencendo hoje, Stephen Curry vencendo hoje? Acho que vai ser isso, O Barão tem toda a razão. Ontem eu fui contrariar o Barão, falando que o Magic era favorito contra o Miami Heat, e deu Miami Heat. Então sem hoje eu vou Jimmy ficar Butler. na minha, concordando com o Barão. O Lakers faz uma campanha bem melhor do que a do Philadelphia 76ers, então eu vou fazer a minha fezinha em bandbet.bet.br no time do LeBron James e do Monancelli Anthony Davis, e vou fazer a minha fezinha também no Golden State Warriors contra a equipe do Utah Jazz. Eu acho que são duas barbadas, até diria, concordando com o Eduardo Barão. Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, tá? Ou acesse bandbet.bet.br e faça sua fezinha numa dupla da NBA em Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. E o que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!